Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. São 6 horas da tarde. Diante dessa crise que nós estamos tendo em razão do Covid-19, estamos todos em quarentena. O calendário da universidade não foi alterado, foi mantido, só que teremos aulas à distância, né? Eu não pensei ainda como eu vou fazer esse formato ao longo do tempo. Eu acredito que vão ficar pelo menos uns 2 meses, eu acredito que nós vamos ficar dessa forma. Na aula de hoje eu vou utilizar o mesmo formato que eu uso em sala de aula, certo? Eu estou anexando para vocês um PDF. Nesse PDF é como se nele está o que eu colocaria no quadro, né? E vocês vão fazendo anotações dentro do PDF. E vou mandar também um link de um vídeo de uma aula minha no YouTube, que é uma aula que acho que a maioria de vocês assistiu, porque sempre eu dou na primeira aula, eu falo daquela aula sobre constitucionalismo, início da Constituição desde de Pacto do João Sem Terra até Constituição dos Estados Unidos, França, etc. Que é uma aula que a maioria já assistiu, né? Não é obrigatório assistir. Foi gravado em 2015, deve ter bastante coisa desatualizada ali, ou eu devo ter falado muita besteira também, eu não lembro bem o que eu falei. Mas é uma aula bastante importante. Quem não assistiu no ano passado, da turma do noturno, quem não assistiu, e o pessoal da manhã, que eu acredito que todos assistiram, quem não assistiu vai lá e assiste, vale a pena, tá? Então eu tô aqui, eu vou fazer uma explanação da aula com o material, né? Vou tentar colocar em algum lugar. Minha cachorra tá bravinha, ó, Catarina, querendo dar oi. E vamos tentar, né? Fica de aviso, né? Como foi pedido pela coordenação para reforçar nessas aulas, que todos fiquem em casa, né? Só saia de casa quem precisa sair. Se você precisa trabalhar, você sai de casa, você é obrigado a sair, né? Quem não precisa sair de casa, não saia de casa, né? Hoje foi elaborado um estudo que uma pessoa que sai de casa, em 30 dias ela contamina 460 pessoas. Se ela reduzir a exposição dela em 50%, ela contamina 30 pessoas. Se ela reduzir em 75%, ela contamina 3 pessoas em 30 dias. Então, não é brincadeira. Se alguém acha que isso não existe, eu vou sair, eu vou não sei o que, cara, você é um retardado, entendeu? Se liga, não é legal pensar isso. Não é uma coisa, essa mania de ir contra a ciência e achar que tem uma teoria conspiratória e que tá, cara, pelo amor de Deus, tem muita gente morrendo, dá uma olhada como tá a Itália, né? Não caiam nessa, por favor, fiquem em casa, só saiam se realmente necessário. E vamos lá, vou começar a aula, né? Minha primeira versão blogueirinho. Vou tentar acertar a câmera aqui e vamos falar de... Acho que ficou bom aqui. Nós vamos falar de intervenção. O que é intervenção? Quando eu falo para vocês nas aulas passadas sobre a federação, né? Durante as nossas aulas nós estudamos o Pacto Federativo, a ideia de federação por agregação, a ideia de que nós temos a União que consolidou os estados para si, né? E aí você tem, inclusive, princípios como o não direito de secessão, né? Eu citei o Uruguai quando ele se separa da União brasileira, da União Federal. Eu citei a Guerra do Rio Grande do Sul, dos Farroupilhas, que... A Guerra dos Farroupilhas é uma guerra interessante, né? Porque o Rio Grande do Sul, todo ano, eles param para comemorar a Guerra dos Farroupilhas, que é uma guerra que eles perderam, né? Guerras a gente não comemora nunca, né? Ainda mais uma guerra que se perde, eu não consigo entender. Mas deixa eles comemorarem.
a ideia de intervenção, ela parte de tudo que eu tenho falado para vocês nas últimas aulas, que é o quê? Pacto federativo, manutenção do pacto federativo. Eu coloquei para você algumas coisas que mantêm o pacto federativo, como por exemplo, repartição de receita para manter o pacto federativo, os convênios de ICMS para manter o pacto federativo, ou seja, a união, como diz o artigo 1º da Constituição, ela é indissolúvel, e para ela ser indissolúvel, eu preciso de mecanismos para manter o pacto federativo, para os estados não saírem da União, não podem sair da União, certo? Quando eu falo de intervenção, eu estou falando de hipóteses da Constituição, e aí vocês podem já começar a anotar no conceito, né, que está no PDF. A intervenção, ela é uma hipótese constitucional onde um ente da federação intervém em outro ente da federação pela manutenção do pacto federativo, tá? A síntese é essa. Quando a União intervém no Estado, é porque tem alguma questão no Estado que afeta o pacto federativo. Quando eu falo em manutenção do pacto federativo, eu não estou necessariamente falando em desunião ou desordem. Não é porque, por exemplo, voltando ao exemplo do Rio Grande do Sul, a intervenção ela não ocorre só na hipótese em que há uma guerra e eu preciso intervir para segurar o Estado da União. Não. A ideia de pacto federativo é manter a harmonia e o bem comum de todos os estados, né? Então, por exemplo, nós passamos por uma intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, em relação à segurança pública, certo? O caos na segurança pública do Rio de Janeiro é de interesse de toda a federação, entenderam? Então, há uma intervenção naquele estado por causa disso, tá? E aí nós vamos explicar a respeito disso. Eu tenho duas hipóteses de intervenção. A federal, né? Na intervenção federal, são hipóteses em que a União vai intervir estados, Distrito Federal e territórios federais, que não existem, mas que eu já comentei com vocês. E quando a gente for resolver algumas questões posteriormente, nós vamos fazer um revisaço dessa matéria toda e vamos falar sobre territórios federais. Já adiantando que ao final desse vídeo eu vou fazer um outro vídeo com questões de intervenção federal e explicar as questões para resolver e tal, para depois a gente acertar na prova, tá? Então eu tenho duas hipóteses. Eu tenho a hipótese de intervenção federal, em que a União intervém nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, e eu tenho a hipótese de intervenção estadual, onde o Estado vai intervir naquele município onde está havendo um descompasso dentro da ideia de pacto federativo, tudo bem? Quando eu falo em intervenção federal, eu tenho que olhar na Constituição quais são as hipóteses de intervenção federal, tá? Aqui no artigo 34 da Constituição, vejam bem, 34. Vejam, o artigo 34, ele fala de hipóteses. Vejam, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma federação em outra, tá? Por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício dos poderes, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida por 2 anos, anotem isso. Então a hipótese de intervenção é quando há um pagamento de 2 anos, suspensão de pagamento de 2 anos, isso cai em prova, tá? Só fazendo uma observação sobre essa questão, a própria Constituição fala assim, salvo motivo de força maior, né? Por exemplo, Minas Gerais agora entrou em moratória, não vai pagar a dívida com a União, certo? Só que ela já declarou calamidade financeira, então você tem um motivo de força maior, não é o caso ainda da União intervir no estado de Minas Gerais, tudo bem? A linha B
ela fala em deixar de entregar aos municípios receitas fixadas nessa Constituição, dentro de prazo estabelecido em lei. E entra a ideia de repartição de receitas, né? Lembra que eu falei para vocês? Os tributos federais são repartidos, né, aos estaduais e os estaduais são repartidos aos municipais, né? Então, por exemplo, o IPVA, eu citei para vocês em sala de aula que 50% vai para o estado, é um tributo estadual, e os outros 50% vai proporcionalmente ao município de acordo com os emplacamentos, né? O estado é obrigado, são receitas vinculadas, né? Eu lembro que na sala de aula teve um aluno que falou sobre a questão da receita que o presidente decide sobre outros órgãos, Ministério Público, etc. E não, são receitas vinculadas, né? Não existe autonomia para decidir se ele pode entregar ou não determinadas receitas, né? Embora assim, eu acho que acabamos criando um monstro, né? Porque os duodécimos, como eu sempre falo em sala de aula, acabam privilegiando muito os outros poderes, enquanto o poder executivo é o que mais sangra, né? A Constituição fala também dos princípios constitucionais de forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, aplicação do mínimo exigido em receitas resultantes de impostos, transferências da manutenção e desenvolvimento para ensino, saúde e educação. Tá? Aqui eu estou falando do 34, a linha inciso 7, a linha A, B, C, D e E. O inciso 7, faço uma observação aí do caderno de vocês, ou na Constituição, é o que nós chamamos de princípios constitucionais sensíveis, tá? Eu comentei em sala de aula que não existe hierarquia entre princípios constitucionais, mas veja que a Constituição, ela faz uma ressalva a determinados princípios, que ela chama de princípios constitucionais sensíveis, de acordo com a doutrina, em que esses princípios, eles têm maior relevância, me parece. Então, embora não há uma hierarquia, determinados princípios, que são esses aqui do inciso 7, ele tem uma relevância maior, tá? Essas são as hipóteses de intervenção. Essas são as razões de intervenção, tá? Quais são as espécies de intervenção? Eu tenho 3 espécies de intervenção, tá? Vocês podem olhar no PDF de vocês aí, que a primeira intervenção é a intervenção espontânea, tá? Na intervenção espontânea, diz aqui o artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, por termo grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício dos poderes e reorganizar as finanças da unidade da federação. São hipóteses na espontânea em que o presidente simplesmente age de ofício. Ponto. O presidente, dentro do seu poder de presidente, ele, partindo desses objetivos da Constituição, ele age de ofício. Então, anotem aí na folha que vocês imprimiram, no caderno, não sei o que. Aliás, é interessante o PDF que ninguém reclama da minha letra, né? Tô tipo Olavo de Carvalho, né? Fumando. Isso é o bom da videoaula, que a gente pode fazer isso. Um dia a gente implanta isso em sala de aula também. Então, na espontânea, o conceito é: o presidente age de ofício, tá? Isso é uma intervenção espontânea. Com base em que ele age de ofício? Com base no artigo 34, 1, 2, 3 e 5, certo? A segunda hipótese de intervenção é a provocada por solicitação, tá? Ela tá nas razões do artigo 34, inciso 4, né? Que trata de garantir o exercício dos poderes, e do artigo 36, primeira parte, de solicitação do poder legislativo ou executivo. O que importa na provocada por solicitação? O poder legislativo, e aí Câmara ou Assembleia, ou Câmara, não entra Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal seria no caso da intervenção estadual. O poder legislativo ou o poder executivo, eles eles solicitam ao presidente a intervenção. Grifei solicitação. Por quê? Porque na hipótese de provocada por solicitação, o presidente não é vinculado. Isso quer dizer que
os poderes podem solicitar e o presidente pode negar ou aceitar. Por isso é provocada por solicitação, tá? Eu tenho, na terceira hipótese, aí vocês vão ver nas espécies, na C, eu tenho a provocada por requisição. Aliás, são 4 hipóteses, né? Eu falei que eram 3 hipóteses, mas na verdade são 4 hipóteses. Eu tenho a provocada por solicitação. A provocada por solicitação, qual é a diferença? A provocada por requisição, eu não sei editar vídeo, então é igual sala de aula, volta tudo, né? Eu falei da provocada por solicitação, que é o poder legislativo e executivo solicitam ao presidente que vai ou não decretar intervenção. Na provocada por requisição vem de requerer. Quando eu falo em requerer, vem de vincular. Então a diferença da provocada por requisição é que na requisição o presidente não tem escolha, ele é obrigado a aceitar a intervenção, tá? Quais hipóteses? Uma, quando há coação contra o Poder Judiciário. O que acontece quando há coação contra o Poder Judiciário? O STF tem competência, o Supremo Tribunal Federal, para requisitar ao presidente, ou seja, determinar que o presidente faça intervenção, porque ele entende que há uma coerção exercida contra o Poder Judiciário. Por exemplo, vamos supor que os governantes, o governador ou a Assembleia Legislativa de uma federação está chantageando um tribunal, está atrapalhando o funcionamento de um tribunal, né? Um estado todo corrompido, o estado da federação, e o Tribunal de Justiça não consegue trabalhar porque esses poderes estão atrapalhando. E aí você pede pro presidente intervir e a União vai intervir nesse estado. Depois eu vou explicar como que é essa intervenção. Então, na requisição, o STF vai determinar que o presidente o faça, certo? Eu tenho outra hipótese de requisição, que é quando há desobediência à ordem ou decisão judicial, tá? O que quer dizer? Quando é desobediência à ordem ou decisão judicial na provocada por requisição, pode o STF, o STJ e o TSE requerer. Então, recapitulando, provocada por solicitação, o Executivo e o Legislativo solicitam e o presidente define se vai dar ou não. Na provocada por requisição, o presidente é obrigado, se o STF determinar porque há coação ao Poder Judiciário ou há desobediência à ordem judicial ou decisão judicial, e aí a requisição é do próprio STF, do STJ ou do TSE. Eu botei como exemplo no PDF um assunto muito debatido a respeito da requisição e que sempre recaiu sobre o STF, que é a requisição para pagamento de precatório, tá? É possível requisição para pagamento de precatório? O que é um precatório? O precatório é quando o ente público perde a ação e o valor, né, que tem até 60 salários mínimos e outras exceções do artigo 100, esse valor é pago por precatório. O precatório é uma requisição. O juiz ou o tribunal, ele determina que a União ou o Estado pague a ação que venceu. Por exemplo, eu entro com uma ação contra a União porque eu entendo que estou recebendo a menos, discutindo alguma verba. Essa ação vai correr, TRF, STJ, STF, trânsito em julgado. Eu ganhei. Eu tenho 100 mil para receber da União. Como eu vou cobrar da União esses 100 mil? Eu não cobro. Eu peço ao Tribunal Regional Federal para ele expedir um precatório contra a União. O que é um precatório? Ele é um título que obriga a União a pagar.
E aí entra naquela fila de precatórios, né? Que nós já discutimos em aulas passadas, que é uma fila enorme, tem um passivo gigante, né? A Constituição vai sempre criando emendas que estendem o prazo de pagamento de precatório, né? O precatório ele é usado inclusive como cessão de título de especuladores, né? Por exemplo, o tribunal pede um precatório em meu nome para eu ganhar 100 mil da União. Passa 5 anos, até agora não vi nada do dinheiro. E aí vem uma pessoa, um especulador, ele fala: ó, Eduardo, eu te ofereço 50 mil, tá aqui na sua mão e você me dá o precatório, você cede para mim. Isso é possível, é um título. E aí eu aceito os 50 mil, porque 50 mil eu não vou ver nada, tô velho já. E... me perdi. E o sujeito fica com o título até ele vir a receber da União, tá? Então, o que o STF fala no caso de não cumprimento de precatório? O STF fala que só cabe intervenção quando há descumprimento voluntário e intencional. Em outras palavras, nunca vai caber. Por quê? Porque me parece que eu não vislumbro a hipótese de o Estado voluntariamente não querer pagar o precatório, até porque ele tem que respeitar uma fila, né? E ele não pode furar essa fila. Então, a não ser que isso ocorra, né? Porque, na verdade, o Estado ele vai alegar o quê? Que ele está quebrado, como é a maioria dos estados da federação. Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, está num reduzido número de 5 ou 6 estados que estão superavitários. A maioria está quebrado. Então, ele vai alegar isso e aí não tem como entrar com intervenção. Então, a provocação por requisição exercida contra o Poder Judiciário, uma coação STF, ou desobediência à ordem judicial, requisição do STF, STJ, TSE. Tem que decorar isso, tá? Não tem outra coisa. A próxima hipótese é a provocada dependendo do provimento de representação, tá? Eu tenho duas hipóteses para provocada dependendo do provimento de representação. Qual é a diferença aqui? A diferença é que, nesse caso, a representação é do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público, para quem não sabe, né? No caso, no momento, o nosso Procurador-Geral é o Aras, né? O Procurador-Geral da República, ele entra com uma representação ao STF, como se fosse uma ação. Se a representação for provida, o STF determina que o presidente intervenha, ou se for estadual, no caso, o governador, tá? Então vejam, eu tenho uma hipótese aqui onde eu preciso, da mesma forma eu tenho uma determinação do STF, que o STF vai determinar ao presidente para intervir, só que nesse caso o STF não vai agir de ofício. Ele tem que ser provocado pelo Procurador-Geral da República, deixa eu acertar aqui, em uma representação, tá? Hipóteses: ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, que é o que eu já li para vocês, tem que decorar, artigo 34, inciso 7, tá? Ou quando o Estado não quer executar uma lei federal. Tá? Então, essas são hipóteses de intervenção por provimento de representação. Como assim o Estado não cumpre uma lei federal? Suponha que cai uma lei federal, uma norma geral, o Estado resolva fazer uma norma diferente e não aceitar a norma federal. Cabe a intervenção. Então, recapitulando, eu tenho 4 hipóteses de intervenção. Somente uma, o presidente vai agir de ofício, certo? Que é na espontânea. Na provocada por solicitação, o Poder Legislativo e o Poder Executivo vão solicitar ao presidente. O presidente vai decidir se vai intervir ou não. Na terceira, é a provocada por requisição. Aí sim, não cabe o presidente mais decidir nada. O STF vai determinar. Ou, se for no caso de descumprimento de decisão judicial, o STJ, o TSE e o STF.
E por último, a provocada dependendo de representação. E aí, nesse caso, o Procurador-Geral da República vai entrar com uma ação no STF e se o STF der provimento, é que essa representação vai para determinação do presidente para cumprir, tá? Sobre a representação, como que ela funciona? É baixado um decreto, tá? Então vocês coloquem aí. Há um decreto presidencial para baixar a representação, tudo bem? Esse decreto, ele vai definir como vai ser feita essa representação. Porque é o seguinte, quando eu falo de intervenção, eu não falo de necessariamente a União simplesmente tomar o controle do Estado, né? Aliás, não houve hipótese dessa na federação. O decreto ele vai dizer objeto, prazo, quem vai ser afastado, quem vai ser colocado, qual o motivo, quanto tempo nós vamos fazer, quais são as metas a serem cumpridas, tá? Vamos ao exemplo do Rio de Janeiro. Em 2018 houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro. O presidente tomou conta do Rio? Não. A intervenção federal no Rio de Janeiro, ela foi em razão da segurança pública, né? O Rio de Janeiro né? Mas na época estava um caos na questão da segurança pública. O que o presidente faz? Ele no decreto, ele afasta o secretário de segurança pública e coloca um general do exército para comandar a segurança pública do Rio de Janeiro. E a partir daí, toda a polícia militar do Rio de Janeiro, todo bombeiro, passam a ser subordinados a esse general do exército. Ou seja, a área de segurança pública do Rio de Janeiro passou a ser dominada pela União. E aí entra a Força de Segurança Nacional, entrou o Exército, enfim. Pode ser por vários motivos, né? Eu estou dando um exemplo. Esse decreto, ele tem que ser remetido, anotem, ele tem que ser remetido no prazo de 24 horas para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai analisar o decreto presidencial. O Congresso Nacional tem 24 horas para convocar uma votação para votar esse decreto, tá? Votou o decreto, se não for aprovado, é suspenso, acaba a intervenção. Se o Congresso Nacional aprovar o decreto, o Congresso Nacional expede um decreto legislativo, tá? Anotem isso. Ele não expede uma lei, não é resolução, não é lei complementar, é um decreto legislativo. Quando nós formos estudar o Poder Judiciário, nós vamos estudar as espécies legislativas, né? Lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, medida provisória, resolução, decreto legislativo, tá? O decreto legislativo é expedido. Então, o Congresso Nacional tem que aprovar essa intervenção, tudo bem? Isso é intervenção, tá? Eu tenho outra hipótese de intervenção, que é a intervenção estadual, né? E aí a diferença é que, no caso da intervenção estadual, quem vai intervir é o governador no município. Quais são as hipóteses? As hipóteses são as mesmas. Você só vai adequar, e aí vocês anotem no caderninho de vocês, os órgãos competentes. Então, por exemplo, eu tenho a hipótese de intervenção por solicitação do governador, de ofício, eu tenho a provocada por requisição do Tribunal de Justiça, eu tenho a representação do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP estadual. Espera aí que deu pau aqui. E eu tenho a por solicitação do Poder Legislativo e Executivo. Mesmas coisas, só mudam os órgãos, tá? A Constituição, ela fala em que hipóteses a intervenção estadual, tá? Está no artigo 35. Quando que o Estado vai intervir no município? O Estado vai intervir no município quando não for paga por 2 anos a dívida, não for prestada conta, não for aplicado o mínimo exigido para manutenção e desenvolvimento de ensino e saúde, tá? Ou o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou execução de lei, de ordem ou decisão judicial.
Reparem então que as hipóteses de decretação de decreto estadual são menores, certo? E os parâmetros são o mesmo da federal, tá? Lembre-se disso, decorem a ideia do pacto federativo, dos princípios constitucionais sensíveis, a diferença de cada hipótese, a diferença de requisição e solicitação, os motivos da intervenção, a necessidade da intervenção ser remetida ao Congresso, as 24 horas para remeter, as 24 horas para ser expedido. O que o CN expede não é uma lei, é um decreto legislativo, tudo bem? Agora eu vou pausar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo resolvendo algumas questões sobre intervenção para a gente ver como que cai em prova, etc. Tá? Obrigado.